Olá, que a bênção de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida e no seu coração. Nós estamos dando início à semana Minutos com Deus. Nesta semana nós estaremos falando sobre José do Egito. Você sabe que José ele foi um homem muito abençoado por Deus, filho de Jacó. Portanto, ele era também filho de uma promessa do Senhor. Deus tinha uma promessa e um plano na vida de todos e usou a vida de Jacó para executar esse plano. E eu acredito que Deus, certamente, ele vai abençoar a sua vida de maneira grandiosa e de uma maneira especial. Então, nesta semana, nós estaremos falando a respeito de José do Egito, como ele liberou perdão para os seus irmãos, a resiliência que ele teve de, podemos dizer, que dar a volta por cima, não guardar o sentimento de mágoa, de abandono no coração. Muito pelo contrário, ele viu toda aquela situação como um agir de Deus. Ele nos ensina através da palavra de Deus de que maneira que nós devemos olhar para as situações da nossa vida, de uma maneira pessimista ou otimista. Ele viu toda a situação da vida dele de uma maneira otimista, no sentido de fé, de ver que Deus estava guiando a vida dele e orientando. Então nós vamos meditar aqui na palavra de Deus e eu creio que Deus certamente ele abençoará a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, já abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Enquanto isso, eu peço a você, vá compartilhando essa live, esse link com os seus amigos, com os seus colegas, envie para os seus contatos do WhatsApp e poste aí no story do seu Instagram. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você acompanhe sempre conosco estas orações dos Minutos com Deus logo pela manhã, para que aprendamos juntos com Deus o melhor dele para a nossa vida, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler alguns versículos, para não prolongar muito com a leitura, né? E então é essencial que eu e você tenhamos esses momentos com Deus. Eu gosto de chamar Minutos com Deus, ou nosso devocional, para começar um dia abençoado, para termos um dia de paz, de vitória. Por mais que às vezes venham lutas e dificuldades, nós estamos agarrados em Deus, apegados ao Senhor. E é evidente que Ele, poderoso como Ele tem condições de abençoar a nossa vida, e abençoa não a nossa vida em si, mas o nosso dia também, aqueles que estão ao nosso redor. Deus, Ele tem poder, condições, capacidade de trazer a paz e a bênção para a vida daquele que acredita, da vida daquele que crê. Então, vamos ler aqui a palavra de Deus. Gênesis capítulo 37 diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você veja que Jacó, ele um dos patriarcas, servo de Deus, temente ao Senhor, ele já habitava nas terras de Canaã, mais especificamente em Hebrom. E aqui estava ele, os seus filhos, e José era um dos mais novos até então. José tinha 17 anos nesse momento, nesta época dos fatos. Então, você veja que aí a Bíblia fala aqui que Jacó amava mais a José do que os demais filhos. Então você veja que Jacó ele cometeu alguns equívocos aqui, porque ele tinha 12 filhos. E
ele demonstrava mais carinho, mais amor, mais afeto por um único filho. E isso, evidente, que causava ciúmes nos demais, né? E jogava uma carga muito pesada em cima do seu filho, José, e ele não via isso. Jacó não percebeu nisso. Então, qual lição nós podemos tirar disso aqui? Você que é pai e mãe, você que tem os seus filhos, você nunca deve dar mais atenção a um do que ao outro. Nós devemos demonstrar e dedicar uma atenção para os filhos igual. Tem que ser igual para todos, para que não haja esses problemas. E você veja que esta demonstração de Jacó para com José de amor paternal ali, que ele amava, ele deixou claro e evidente que ele amava mais José do que os demais irmãos, e isso causou um transtorno na vida de José. Isso causou um problema para ele, um problema futuro que levou anos para serem reparados. Só que aí continuando, e isso ficou mais evidente ainda para os familiares, quando Jacó fez uma túnica, né, uma túnica talar, que significa uma túnica de várias cores, de mangas compridas, e entregou para José. Isso na nossa cultura não significa muito. Na nossa cultura isso quer dizer que é apenas um presente. Mas, falando de uma cultura no passado, de aproximadamente uns 4.000 anos atrás, mais ou menos, uns 3.500 anos atrás, mais ou menos, falando numa cultura daquela época, pensando com a mente daquela época, você veja que não era uma situação simples de apenas um presente. Porque você sabe que havia, digamos, né, umas aspas aqui no que eu vou falar, havia uma certa hierarquia na família, porque era o patriarca, né, o pai, que era o líder do clã familiar, e após o pai vinha o filho mais velho, ou o primogênito, como nós conhecemos. Então, quando Jacó entregou, e normalmente, pela cultura da época, esta túnica talar, ou essa túnica de mangas compridas, essa túnica colorida, era a figura patriarcal, o pai ali que utilizava, como uma demonstração de autoridade, uma demonstração de respeito, e normalmente era se entregue algo semelhante ao filho mais velho, ao primogênito. Então, quando era feito dado esse presente, podemos dizer assim, ao primogênito, o pai estava demonstrando respeito, estava falando para que os demais filhos, membros familiares, respeitassem aquela pessoa, e ele estava como se transferindo a autoridade dele também para esse filho. E quando Jacó entregou essa túnica talar para José, que tinha 17 anos apenas, né? Os outros irmãos entenderam claramente aquele gesto, que o pai estava escolhendo José para ter a herança dobrada, para ter a porção dobrada, como diz na Bíblia, estava escolhendo para ser o futuro líder daquele clã, daquela família. Então, isso causou um ciúme gritante naqueles filhos de Jacó. Isso causou um problema ainda maior naquela família que, se você ler desde o início da família de Jacó, era uma família já um pouco disfuncional e problemática. Então, você veja que esta ação de Jacó, digamos que tenha sido sem pensar, causou um grande problema naquela família. E na verdade Jacó ele agiu dessa maneira porque, se você ler toda a história desde o início, como eu mencionei, Jacó ele nasceu agarrado nos pés do seu irmão Esaú. Então ele recebeu a bênção patriarcal, podemos dizer assim, a bênção do primogênito, se você melhor quiser definir essa palavra. Ele recebeu a bênção da primogenitura. Então ele já, digamos que ele já tinha quebrado ali um princípio dele ter conquistado essa bênção. Então, na mente dele, não tinha nenhum problema ele entregar também a mesma bênção para o filho que ele escolhesse. E ele escolheu José. E isso causou mais ciúme naqueles irmãos. E se você continuar lendo, você vai ver que José ele teve 2 sonhos. Um sonho foi que ele e os irmãos estavam atando feixes
na lavoura e os feixes do irmão reverenciavam os feixes que ele atava. E o outro sonho foi que o sol e a lua e 11 estrelas, representando os 11 irmãos, pai e mãe, estavam também reverenciando a ele. E isso não requeria uma interpretação especial. Era algo evidente que ele estava demonstrando que ele, José, futuramente governaria os irmãos. Embora Jacó tenha repreendido José, embora Jacó ele repreendeu José e os irmãos, a Bíblia fala que ele considerou aquilo, guardou o caso consigo no seu coração. Ele refletiu, pensou, mas não chegou a uma conclusão exata. Então, só que isso causou ainda mais um ciúme nos irmãos. Você conhece pela história que os irmãos foram apacentar as ovelhas, e a Bíblia diz que Jacó mandou José ir ver onde os irmãos estavam, como estava, porque a Bíblia diz que José trazia más notícias dos seus irmãos, porque os irmãos de José, eles não eram aquelas pessoas melhores do mundo, em termos de caráter, em termos de hombridade. Então Jacó conhecia os filhos que tinha, então sabia que eles sempre estavam cometendo alguma coisa errada aqui ou ali. Então Jacó mandou José ir atrás dos irmãos. Os irmãos armaram uma cilada para José, jogaram ele dentro de uma cisterna e o vendeu para os ismaelitas, para os medianitas. E estes posteriormente o vendeu ao Egito, onde José foi ser escravo na casa de Potifar. Eu quero que você compreenda com essa história o seguinte, que mesmo José passando por uma situação difícil, a Bíblia diz no capítulo 39, que nós leremos amanhã, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Então, José ele cometeu alguns erros e alguns equívocos também. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos, ele era imaturo. Ele cometeu o erro de contar para os irmãos e toda a família aquilo que Deus estava revelando apenas para ele. Veja bem que o sonho era dele, foi ele quem teve. Não era a hora, o momento de revelar aos seus irmãos ou a qualquer outra pessoa. Se fosse para revelar para outras pessoas, Deus teria dado tudo para os outros também, mas não. Deus mostrou apenas para ele, porque era algo único, era algo dele. Então, veja bem, tem coisas na nossa vida que é entre nós e Deus, é entre você e Deus. Tem situações na nossa vida que Deus ele quer abençoar você. Deus ele quer entregar a vitória para você. E às vezes não é hora, não é o momento de você compartilhar com os demais, de você falar com as outras pessoas. Porque nem todos estão na mesma fé que você. Nem todos creem da mesma maneira que você crê. Nem todos veem a situação da mesma maneira que você vê a sua situação. Não é verdade? Foi o que aconteceu com José. Quando ele contou para os irmãos ficaram com ciúme, irritados, e a Bíblia fala que já não podiam falar pacificamente com ele. Então quer dizer, aquilo que ele contou na maior inocência, para ele virou um grande problema. Mas você sabe que Deus ele não é pego de surpresa. E Deus permitiu que toda essa situação acontecesse para, através dela, exaltar o nome dele, Deus, na vida de José. Então, às vezes, Deus está permitindo você viver certas situações na sua vida, para que, através dessa situação, ele use você para glorificar o nome dele, porque ele é Deus poderoso e grandioso. No decorrer dessa semana, como eu disse no início, nós vamos falar mais sobre José. E eu acredito que Deus ele vai abençoar. Como eu disse, no capítulo 39 tem a frase dizendo assim: e o Senhor era com ele. Deus ele é com você e Deus ele quer abençoar a sua vida. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que ele proteja, que ele abençoe, que ele nos fortaleça. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que ora comigo nesse momento, pessoas que precisam de paz, de salvação e de transformação, pessoas que acreditam num milagre, numa restauração. Meu Deus, restaura a vida, restaura a fé dessa pessoa, tira a tristeza, a angústia, manifesta o teu poder na casa e na família destas pessoas, fazendo um milagre, trazendo bênçãos e mudando. Muda a nossa sorte, muda a nossa vida, muda a nossa casa. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar todos que oram comigo nesse momento, trazendo vitórias, transformação e restauração. Pois assim, eu entrego todos nas mãos do Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.
A sua vida ela está abençoada. Crê em Cristo, crê no Senhor e o melhor, Ele já te entregou. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.